Obrigado porque Tu és tudo para mim. E assim como eu dependo do respirar, eu dependo de Ti. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque estamos aqui reconhecendo essa dependência, essa necessidade de estarmos envolvidos e comprometidos contigo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos dessa noite de Te exaltar, Te bendizer e Te adorar. E obrigado, Pai amado, porque Tu recebe a nossa adoração nessa noite. Obrigado porque Tu não dispensa um coração sincero e contrito. E obrigado porque os Teus olhos estão a procurar sobre a face da terra aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite poderosa e gloriosa, onde a Tua palavra já está sendo ministrada e continuará sendo, e nós vamos nos banhar com ela, nós vamos nos lavar com ela, nós vamos ser alimentados por ela, nós vamos crescer à medida que ela fazer parte da nossa vida, porque nós dependemos dela. Oh, aleluia! Muito obrigado, Pai, pelo Teu povo amado e querido, que está crescendo em graça e favor. Oh, aleluia, obrigado por essa igreja abençoada, generosa, próspera, oh, que Te busca de todo o Teu coração. Oh, aleluia, obrigado por essa fase de crescimento, obrigado por essa fase de aumento, obrigado por essa fase de produtividade, que se manifesta dia após dia, na vida dos nossos irmãos, e consequentemente na vida da nossa igreja. Pai, muito obrigado, porque Tu és tão bom. Tu és maravilhoso, o Teu nome é maravilhoso, Tu és o Deus que nos faz maravilhas e nos coloca sempre em um bom lugar. Pai, muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim, aleluia. Deus é muito bom. Não, você não está aqui ainda. Vou dizer de novo, diga assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Afinal de contas, eu e você estamos aqui de pé. E não é por nosso mérito, é por causa dEle. É por Ele e para Ele. Amém? Senta um pouquinho. Grupo do Louvor, muito obrigado. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Quanta honra nossa de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Desculpa um pouquinho da falha na voz, é porque esse final de semana a gente utilizou bem ela, mas Deus tem cuidado de nós. Então, muito obrigado pelo convite, pastor Leto, Leila. Eu me chamo Sueldo, sou lá de Campina Grande, sou casado com uma mulher incrível chamada Ana, uma mulher que ora. Uma mulher que ora, viu? E como é importante ter uma esposa que ora. E tenho 4 filhos amados, Débora, João, José e Lara. Eles ficaram, com o coraçãozinho apertado, mas me emprestou para estar aqui nesse tempo com vocês, desfrutando da palavra do Senhor. Amém, amados? Então, que maravilha essa canção que nós cantamos agora. E tem um trecho dela que diz assim, Tu és o meu respirar. Faça assim. O respirar é algo tão natural para nós que às vezes nós não estamos apercebidos, atentos, o quanto ele é importante para a nossa vida. Talvez alguns já tenham passado por alguma situação na sua saúde ou de alguém que necessitou de um auxílio para respirar. Eu já tive um caso com o meu pai, que ele precisou por um tempo andar com um respirador daquele, um cilindro de oxigênio, além da máscara e de outros equipamentos para auxiliar ele respirar. E quando nós declaramos que o Senhor é o nosso respirar, nós estamos dizendo que a nossa dependência está nele, que nós precisamos dele, que nós não faremos nada sem ele, porque sem ele, de fato, nós não podemos fazer nada. E nós precisamos entender, porque o levantar, o deitar, o andar, o agir, o fazer tantas coisas durante um dia, isso não pode nos subtrair de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Quantos podem ver e perceber
que se passarmos alguns segundos ou minutos sem respirar, isso irá complicar a nossa vida. O bebê ele precisa, ao sair do ventre da mãe, ter aquela tapinha na bunda, aquele choro e aquele respirar, porque se passar alguns segundos vai complicar, não haverá um oxigênio no cérebro e aí vai trazer sérios danos para a sua saúde e vai talvez passar toda a vida contando, né, um prejuízo. Mas por que às vezes, mesmo sabendo dessa necessidade que temos de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e depender dEle em todo o tempo, a gente pensa que somos autossuficientes. Achamos que podemos fazer tantas coisas sem Ele. A Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer. Então, quero que você abra, por favor, lá em Salmos, capítulo 20, verso 7. Deus é bom. E diz assim, Salmo capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns dependem de carros, outros dependem de cavalo. Uns dependem da minha própria força. Uns confiam no meu próprio entendimento. E isso é que onde mora o perigo, é exatamente aonde nós estamos depositando a nossa confiança. Que nós podemos sim e devemos sim reconhecer essa dependência. Sabia que hoje, por ser domingo, muitos, para dar uma boa risada ou ter momentos de alegria, estão dependendo de algo externo, ilícito, para produzir essa alegria? Mas glória a Deus que nós não precisamos disso, porque a nossa alegria já está por dentro, e nós precisamos apenas expressar aquilo que já está dentro de nós, porque nós dependemos dEle, nós precisamos dEle, nós reconhecemos a vida dEle em nossa vida. Amém. Aleluia! Então uns confiam em carros, outros em cavalo, mas glória a Deus porque eu não sou aquele que confia no carro nem no cavalo, porque nós nos gloriaremos, nós confiaremos no Senhor. Nós faremos menção do seu nome. Aleluia. Abra, por favor, em João, capítulo 15. Aleluia. João 15, o próprio Jesus, proclamando e anunciando a palavra para os seus discípulos, diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então Jesus já começa esse texto e esse tema sobre produtividade, anunciando os papéis. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, o Senhor é tão bom e tão misericordioso conosco, que Ele quer nos posicionar no lugar correto, e nos esclarecer quem somos nele. Eu sou a videira, Jesus está dizendo, você não é a videira. Porque a videira é a que carrega o poder de produção. Porém, a manifestação dessa produção que vem por meio do fruto, vem pelo ramo. Desde que esteja conectado a Ele, esteja ligado a Ele. E o melhor, olha, aquele que der fruto, não se preocupe, meu Pai vem e limpa para que dê ainda mais fruto. E o limpar, às vezes, nós não estamos acostumados ou querendo, porque o limpar do ramo, essa limpeza que é feita de forma pacífica, abençoadora da parte de Deus, para que nós possamos produzir mais por meio dele, nós não estamos acostumados, nós não estamos querendo, nós não estamos desejosos em submeter a essa limpeza. A gente às vezes quer produzir mais,
Mas para se produzir mais, precisa ser limpo. Nós seremos sempre limpos pela palavra e pelo Espírito. Não há outro meio. Haverá sempre uma mensagem da parte de Deus para que nós possamos nos tornar limpo, ser limpo pela palavra, ser limpo pelo Espírito. E no verso 3 diz: vós ou nós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, Jesus já está mostrando aqui um outro ponto, que a iniciativa de permanecer nele é nossa. Que nós precisamos dar um passo e ter uma decisão no nosso coração de dizer assim: eu permaneço em ti, Senhor. Eu me disponho a ser limpo por ti. Eu quero produzir mais e mais por meio de ti. Porque quando eu decido permanecer nele, ele permanece em nós. Sabia que o Senhor, e eu sei que tem bons e grandes alunos aqui do Rema, outros que já terminaram o Rema, já aprenderam isso, que nós estamos sempre prontos para deveremos estar prontos para abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. Ele não vai quebrar a porta, ele não vai arrombar a porta, ele não vai invadir a nossa vida, porque Jesus é educado, ele não traz dano nenhum, mas ele sempre estará à porta. Mas aquele que abre a porta dá autoridade para que ele entre e tenha comunhão, que ele seie, que ele se relacione, que ele esteja perto, que ele esteja face a face, que ele esteja trocando ideias, que ele esteja trazendo a mensagem, fazendo uma limpeza na nossa vida, face a face. Mas de quem é a atitude de abrir essa porta e decidir permanecer nele? É nosso. Diga assim: é minha. E eu vou te dizer, quando está quieto assim é bom, porque a gente está tomando a responsabilidade para si mesmo. Aleluia. É bom. É bom quando nós reconhecemos que nós precisamos mudar algumas atitudes para que a produtividade divina continue acontecendo na nossa vida. É bom quando nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer e que nós necessitamos e dependemos dEle o tempo todo para realizar todas as coisas aqui sobre a face da terra. Porque quando nós achamos e pensamos que somos autossuficientes, eu vou te dizer, soberba começou a entrar no nosso coração. E nós não dependemos de nós mesmos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso abrigo seguro, é aquele que sara, que cuida nos mínimos detalhes sobre a nossa vida. Você já pode, eu sei que sim, se nós abrirmos a oportunidade aqui, nós tivéssemos um tempo suficiente para te dar o microfone e você faria aqui um breve testemunho de algo que você desejou e o Senhor te supriu, te alcançou. Além daquilo que você pensava e imaginava, porque é assim, além do que eu penso e imagino, conforme o poder que opera em nós, é assim que Deus faz. Algo que eu desejei, algo que eu imaginei e pensei, ao Senhor foi lá e, como um bom pai que Ele é, supre aquela necessidade. Ele tem cuidado de nós, Ele tem interesse em nossa vida, Ele tem interesse sobre os nossos assuntos, sobre aquilo que faz parte do meu dia a dia. Mas por que é que às vezes eu me coloco numa posição de não querer interesse? Ou não querer me interessar por aquilo que é da parte de Deus? Achando que eu sou alguma coisa. E eu não vim aqui te diminuir, meu amado. Me perdoe se você está achando assim. Esse pastor veio aqui para diminuir e dizer que eu não sou nada. Não. Nem eu, nem você podemos fazer algo sem Ele. A gente pode até se achar alguma coisa, mas sem Ele nada podemos fazer e ser, porque tudo é por meio dEle, é para Ele, por causa dEle. E Ele faz por nós, através de nós e apesar de nós. Apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa insuficiência, Ele continua fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom. Ele continua o mesmo. Aleluia. Então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, o Senhor traz essa clareza que, se nós não estivermos ligados a Ele, jamais poderemos produzir algo divino. Poderemos produzir até muitas coisas, mas não da parte dEle, não da essência dEle, não da vida de Deus. Porque o fruto nada mais é do que uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. O poder de Deus opera por dentro, mas as pessoas reconhecerão esse poder através da manifestação visível, através da paz, da alegria, do domínio próprio, da bondade, da benignidade. Oh, aleluia! As pessoas precisam ver em nós em qual árvore ou qual a essência que move a nossa produção. O que é que está movendo a minha vida e a sua vida? O que é que, aonde nós estamos permanecendo ligados? Qual a natureza que faz parte de nós? Precisamos fazer essa pergunta e se localizar, porque o Senhor está dizendo: eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, meu pai é aquele que limpa, meu pai é aquele que aduba, meu pai é aquele que faz acontecer. Mas vós, ou nós, somos os ramos, somos a extensão, somos a continuidade, somos o alcance de Deus aonde precisa chegar. Precisa chegar pessoas nos presídios, precisam chegar pessoas nos hospitais, nas ruas, no shopping, na faculdade, na vizinhança. O Senhor precisa ser reconhecido. Como reconhecerão o Senhor? Através de nós, por causa da manifestação da vida dele, por meio do fruto. E quando nós entendemos que essa responsabilidade é minha e é sua, de manifestar o fruto, porque o poder já está por dentro, aí a gente se abala, porque é mais fácil nós recebermos uma cesta cheia de frutos, tudo prontinho, mas produzir requer esforço. Diga assim: esforço. Produzir requer uma permanência. Porque se nós não permanecermos nele, se nós não perseverarmos nele, se nós não continuarmos nele, certamente nós secaremos. Certamente nós seremos cortados e lançados no fogo. E esse, tenho certeza que não é o desejo de Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: permaneça em mim. Diga para o seu vizinho aí: permaneça nele. Diga para o outro lado: permaneça nele. Oh, aleluia. Há uma dependência gritante na nossa vida do Senhor. E hoje nós podemos lá, se você colocar lá no Google, no YouTube, o que fazer para desenvolver uma independência financeira. Outros podem procurar uma independência emocional. Outros podem procurar outro tipo de independência. Mas o Senhor nos ensina todos os dias que nós precisamos depender dEle. Nós precisamos estar debaixo da sua potente mão, porque é dessa forma que Ele nos exaltará e nos colocar num alto e bom lugar. Essa dependência que é gritante em nossa vida precisa ser reconhecida por nós. Precisamos ter essa consciência de dependência para que a gente possa desfrutar da influência do Espírito e da Palavra na nossa vida. Nós só poderemos desfrutar dessa influência da Palavra e do Espírito se dependermos dela. Eu sei que vocês já viram essa cena. Ver um dependente químico, quando está em um momento de abstinência, de falta, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de matar, de roubar, de destruir, de fazer qualquer coisa para que aquela dependência ou aquela abstinência, ela seja suprida. Ele faz de tudo. Se ele depende de cigarro, ele vai catar uma piola no lixo para suprir aquela abstinência. E eu vou te dizer, e eu estou ministrando para mim, e você pega a carona,
Quantas vezes eu já acordei achando que sou autossuficiente, nem ao menos agradeço pelo respirar, pelo levantar, pela oportunidade de viver mais um dia, para manifestar a bênção e a glória de Deus na minha vida para as outras pessoas. E aí já me levanto com tantos planos, com a agenda cheia, com tantas atividades a ser realizada, e nem o convido para estar comigo durante todo o dia. Apesar dele estar em nós, estarmos carregando a vida dele, nós não reconhecemos a presença dele. Isso é grave, porque essa dependência ela precisa ser reconhecida, vivida e desfrutada. O verso 5 diz: eu sou a videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é interessante, em um espaço de apenas 5 versículos, o Senhor Jesus nos lembra novamente quem é a videira. Que ele diz no início do texto, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Porque é possível que nós estejamos, ou às vezes até desejamos permanecer em uma videira que não é a verdadeira. E no versículo 5 ele diz novamente, ei, lembra-te, eu sou a videira. A capacidade de produzir está em mim. A essência, a vida está em mim. Vós sois os ramos. E ele nos localiza novamente quem somos nele. Mas ele diz, lembra-te, sem mim nada podeis fazer. Ei, sem mim você não vai poder realizar aquele trabalho que eu mesmo te coloquei. Ei, sem mim há habilidade para desenvolver pessoas em um determinado departamento, você não vai conseguir. Sem mim, você não vai poder sair de casa nem ao menos chegar na escola, na faculdade. Sem mim, você não vai poder fazer aquela comida maravilhosa para a sua família. Sem mim, nada podeis fazer. O que é que você entende por nada? Nada é nada. Onde tudo é tudo, mas nada é nada. E esse reconhecimento, ele deve partir do nosso coração, da nossa própria vida. Diga assim, Deus é bom. Ele está falando conosco. E todas as vezes que Ele nos confronta, ou melhor, Ele nos localiza, é para nos abençoar e nos fazermos crescer e produzir ainda mais. Porque é um tempo de produtividade que nós vivemos. Porque se o mundo ele jaz no maligno, nós precisamos ser aquele que tem uma alta produtividade no Senhor. Não em nós mesmos. Não em nosso achismo, não em nosso próprio pensamento. Nós não podemos pensar conosco mesmo, em nosso coração, na nossa mente, como eu sou inteligente, como eu tenho tanta força, como eu faço. Ei, dependa dele, reconheça ele. Vamos lá para Provérbios capítulo 3, é um texto que nós lemos costumeiramente, quando nós vamos recolher dízimos e ofertas. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Dependa do Senhor de todo o teu coração. Lembre-se que a nossa confiança tem que estar nele de todo o coração, não é de qualquer jeito. Eu confio nele, mas eu vou continuar fazendo. E ele está falando, ele está instruindo, ele está sinalizando para que você mude, para que você se arrependa de algumas coisas, para que você torne a permanecer nele. Mas aí vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito dele. E diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes. O estribo é aquela peça que é colocado na sela do cavalo, onde você vai se apoiar para subir. Nós poderemos tentar se apoiar no nosso próprio entendimento, mas deixa eu te dizer, será muito pouco e raso para a nossa vida.
Nós não iremos subir de nível se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Nós não entraremos em uma outra fase. É tão bonito quando nós falamos sobre crescimento, nós falamos sobre aumento, sobre produtividade, sobre estar vivendo em uma nova fase, uma fase de adulto. Mas quando nós estamos apoiados em nosso próprio entendimento, vou te dizer, isso não irá se manifestar. Será um engano, porque soberba entrou no nosso coração e a gente acha que somos autossuficientes para fazer algo, onde o Senhor nos convida: dependa de mim, confia em mim, confia em mim. Ninguém nos garante o respirar, ninguém. O médico ele pode ser o maior especialista, ter PhD numa área pulmonar, cardiorrespiratória, todos os estudos possíveis, mas nem ele mesmo, com todos os estudos que tem, ele tem garantia do seu próprio respirar, porque a dependência está no Senhor. E quando a gente acorda, quando a gente levanta, quando nós somos convidados para realizar algo, nós precisamos entender: Pai, só pode ser Tu na minha vida, só pode ser a vida de Deus operando na minha vida, porque eu dependo de Ti. Aleluia. Verso 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. O reconhecimento também é nosso. O pensar e meditar conosco mesmo em todos os nossos caminhos, não é apenas em alguns caminhos que nós precisamos reconhecê-lo. Ele continuará endireitando as minhas veredas, a minha jornada, aquilo que eu irei fazer, à medida que eu reconheço, que eu coloco como principal dessa caminhada, que eu coloco como aquele que é o meu maior propósito e objetivo, de agradá-lo, de servi-lo, de fazer com que o nome dele seja reconhecido e exaltado por meio da minha vida. Coisa que traz muito engano para o coração humano é exatamente uma exaltação e um reconhecimento. Às vezes nós precisamos, para servir de combustível, nos anima, mas deixa eu te dizer, não é a nossa essência, não é tudo que nós precisamos. Não vai ser apenas uma tapinha nas costas e um reconhecimento natural e humano que fará com que eu continue. Porque se fosse assim, depender de um reconhecimento natural e humano, Jesus não tinha cumprido a sua missão aqui na terra. Quantas vezes Jesus, após realizar milagres, prodígios e maravilhas, os religiosos se reuniam e tentavam prendê-lo para matá-lo. Ou seja, não havia reconhecimento daquilo que ele tinha feito, apenas um entendimento que ele estava atrapalhando algo e é por isso que eu irei destruir. Mas Jesus, por estar ligado ao Pai e manifestando a natureza do Pai, ele continuava cumprindo o plano de Deus aqui na terra. Nós precisamos ter essa consciência: Pai, eu te reconheço, eu dependo de Ti, e por causa disso, eu permaneço em Ti. Eu vou continuar em Ti. Porque o dia mau e a dificuldade vêm para todos. Assim como vem o dia do nascimento, que é um dia de grande alegria. Quando nós estamos grávidos, podemos dizer assim, e há uma expectativa de nascimento, e nós geramos aquela expectativa, aquele desejo de ver aquele algo que está para nascer, se manifestar, e algo se manifesta, e por causa da tamanha alegria, nenhuma dor, nenhum desconforto é levado em conta, porque a alegria é bem maior do que toda e qualquer situação vivida. Assim também o dia mau se apresenta para qualquer pessoa. Independente do nível que estejamos em Deus, independente da situação que nós estamos nele, mas qual é o conselho de Deus? Permaneça em mim. Continue em mim. Continue. Não é porque no dia mau, o dia mau se apresentou, se manifestou, chegou uma má notícia que chegou na nossa vida, que fará com que eu me desconecte dele, que eu passe a não mais depender dele. Aleluia. Pelo contrário, esse é o dia
que nós devemos ainda mais permanecer nele, para que graça e favor se manifeste, para que consolo do Espírito nos alcance, para que saídas se apresentem para nós, que na verdade saída sempre haverá. A saída para qualquer situação já está dentro de nós. O detalhe é, estamos vendo, estamos reconhecendo, estamos recorrendo a essa saída. Aleluia. E eu vou te dizer, amados, se nós nos mostrarmos fracos no dia mau, verdadeiramente será pequena a nossa força. E essa fraqueza não é apenas uma demonstração externa, ela deve vir de dentro de nós. A manifestação daquilo que opera por dentro. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Se você parar para perceber, você vai conseguir reconhecer muitos favores que o Senhor tem manifesto em sua vida. E às vezes, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, de deficiência ou de falta, é tendencioso o humano olhar o que não tem, onde nós somos chamados para reconhecer o que já temos. Nós precisamos reconhecer o que nós temos em Deus, o que nós somos em Deus. E eu vou te dizer, aquilo que nos falta, ele será manifesto. Agora, quando nós nos posicionamos numa condição de estarmos apenas exaltando a falta, até o que nós já temos é possível perder. Porque o nosso foco está só na falta. O nosso coração está só naquilo que não tem, que não está acontecendo, que não está funcionando. Mas lembra o que o Senhor está falando para o meu e para o teu coração nessa noite. Meu filho, sem mim nada podeis fazer. Mas comigo você poderá grandes coisas. Comigo você produzirá. Você aumentará a sua produtividade. Você vai fazer parte de um momento de limpeza, de retirada de coisas que vai atrapalhar o teu crescimento, a tua produtividade, para que você dê ainda mais fruto. E o meu fruto permaneça em ti. Aleluia. Deus é bom. E eu vou te dizer, amados, o pastor inclusive compartilhou, da dificuldade que um irmão passou essa semana. E quando um prejuízo ou algo ruim se apresenta, a nossa tendência humana e natural é fazer uma pergunta: onde está o nosso Deus? E eu vou te dizer, Ele continua sentado no alto e sublime trono. A pergunta você não deve fazer: onde está o nosso Deus? Aonde nós estamos agora? Nele ou não? Porque, como eu disse, o dia mau ele se apresenta para qualquer pessoa e em qualquer tempo. E eu não quero dizer a você agora que você vai sair daqui com expectativa e que o dia mau vai acontecer, eu tenho que me preparar, porque não gera expectativa para o dia mau, gera expectativa para coisas maravilhosas. Não, você não precisa sair daqui e passar logo na farmácia e eu vou logo comprar uma dipirona, qualquer coisa, porque o dia mau, ou seja, uma dor de cabeça vai se apresentar, mas eu já estou prevenido. Não, isso não é, isso é uma fé invertida. Isso não é gerar expectativa em coisa boa. Mas como foi declarado, o Senhor, segundo a sua própria bondade e a sua riqueza engloriada, supre cada uma das nossas necessidades. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem faz acontecer em nossa vida. Nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos confiar nele, nós precisamos depender dele, nós precisamos mergulhar nele, nós precisamos permanecer e continuar conectado a ele, para que a vida dele, a essência dele venha fluir em nossa vida, a ponto de frutificar e pessoas reconhecer a bondade e a magnitude da parte de Deus. Como pode isso na sua vida? Como você está passando por essa dificuldade e ainda consegue levantar as mãos para o alto e reconhecer e agradecer a Deus? Mas eu não estou reconhecendo, irmão, a falta. Eu não estou agradecendo pela falta, não estou agradecendo pelo mal que me sobreveio. Eu estou agradecendo ao Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de mim.
que tem suprido a minha necessidade, que não tem me abandonado, não tem me deixado só. Esse reconhecimento em todos os nossos caminhos, em todo o tempo, fará com que Ele continue endireitando a nossa vereda, aprumando, consertando, aplanando. Aleluia. Abra, por favor, lá em Isaías, capítulo 41. Isaías 41, versículo 18 diz: abrirei rios nos altos desnudos, ou em montanhas estéreis, como diz algumas versões. Abrirei rio nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Verso 19: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Veja que Deus é aquele que faz chover no deserto, florescer em terras estéreis. Se nós cremos na palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós precisamos também crer nisso aqui. Ele é quem faz acontecer, Ele é quem faz brotar, e por onde Ele passa, vida nova se estabelece. Mas no verso 20 ele diz assim, você pode até perguntar, mas para que Deus vai colocar um rio no deserto? Para que Ele vai colocar um açude em terra seca, transformar uma terra seca em um açude? Para que Ele vai florescer aonde não tem possibilidade de produtividade? Porque sabia, meus amados, quando nós estamos vivendo a vida de Deus, algumas pessoas estão olhando para a nossa vida para ver a produtividade de Deus se manifestar. E quando algumas coisas não estão acontecendo, elas estão dizendo, meu Deus do céu, esse é o rapaz que diz que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Essa é a senhora que diz que Deus é o tudo dela. Cadê Ele? Nessa situação, cadê Ele? Aí no verso 20 diz assim, para que eu vou estabelecer? Para que eu vou plantar? Verso 20 diz, para que todos vejam, diga assim, vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Nós precisamos entender que a boa mão do Senhor, ela sempre estará estendida para nos alcançar. A decisão de estarmos debaixo dessa mão é minha e sua. Deus não é aquele que encolhe a mão. Deus não é aquele que vai colocar a mão para trás e vai dizer assim, pronto, eu quero ver agora como é que você vai sair desse problema. Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, em graça e em favor. Se Ele nem ao menos poupou o seu próprio filho, como? Pergunta assim, como? Como Ele não vai agir em nosso favor nessa situação que nós vivemos? Ou estamos enfrentando? Aleluia! Ele está com a sua boa mão estendida para que todos vejam, saibam, entendam e considerem que é essa boa mão do Senhor sobre a nossa vida, fazendo acontecer, fazendo manifestar-se, porque sem Ele nada podemos fazer. Não é porque se apresenta um deserto em nossa vida que não irá florescer. Não é porque eu estou passando por alguma situação hoje, agora, nesse instante, que é o fim da minha jornada. Talvez seja exatamente essa situação
que nós estamos passando, que o Senhor vai aproveitar para nos moldar, nos limpar e nos colocar no prumo, endireitar a nossa vereda para que a gente possa produzir e produzir muito por meio dele. Mas produzir requer esforço, produzir requer permanência, produzir requer posicionamento, produzir requer uma decisão do nosso coração de continuar com ele, dependendo dele. Porque é mais fácil nós chutarmos o pau da barraca, é mais fácil desistir, procurar uma outra saída onde não há uma outra saída, procurar outro alguém onde não existe um outro alguém necessário e suficiente para suprir e realizar na nossa vida. Quantas vezes se apresentou algumas dificuldades na minha vida, na vida de Ana, como casal, como família, e não reconhecemos ao Senhor, não buscamos a Ele como a nossa principal fonte de sabedoria. E aí a gente vai bater em tantas outras portas onde nenhuma delas nos levará para um lugar seguro. Pode até se apresentar como uma saída, mas será algo passageiro. Eita glória! Alguém está dizendo amém aí? Aleluia! Uma permanência nele nos levará a uma produtividade maior. Uma permanência nele nos levará a ser livres de ser lançados no fogo, de sermos cortados, de sermos envergonhados. Se o Senhor não for a nossa solução, quem será? E essa palavra ela tem que ser animadora e inspiradora para mim, para você, para hoje à noite, para amanhã de manhã, porque há uma festa em nosso coração, há uma alegria em estarmos reunidos em nome do Senhor para ouvir a palavra, para exaltar, para adorar, para cultuar. Mas a segunda-feira vem, os boletos chegam, as dificuldades se apresentam. O que é que nós vamos fazer? Pai, eu dependo de Ti, eu reconheço a Ti em todos os meus caminhos. Obrigado por Tua sabedoria, por Tua graça e o Teu favor que se manifesta, porque não há outra saída nele. Às vezes a gente até deseja, quando se depara com uma situação ou um problema, rapaz, acho que se hoje fosse domingo à noite, eu estaria tão bem, tão animado, eu estaria lá na igreja com os nossos irmãos, desfrutando de algo bom. Mas saiba que você precisa produzir aonde você está. É lá no trabalho, é lá na faculdade, é em casa. Aonde quer que você vá, Deus quer manifestar a vida dele por meio de nós. Aleluia. E eu e você, nós somos os ramos. Ele é a videira. Nós não somos videira. Nós não temos autossuficiência em nós mesmos. Nós precisamos entender, dependemos sempre dele. E eu quero ler para encerrar em Deuteronômio, capítulo 8. Essa mensagem, amados, ela não deve trazer medo e muito menos desânimo no seu coração. Porque Deus está preparando uma geração para a alta produtividade. Deus está preparando uma geração que Ele precisa confiar para entregar grandes coisas. Coisas maiores e melhores estão para se manifestar na nossa vida, em todas as áreas. Mas nós precisamos ser aquele que confia, que considera, que reconhece e que depende dEle. Porque nós poderemos cair nessa condição que Deuteronômio registrou no capítulo 8, verso 17. Vou te esperar para você acompanhar, mas acompanha aqui também. Verso 17 diz aqui, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes de nós dizermos com a nossa boca, é possível que nós digamos com o nosso coração. Mas o Senhor nos alerta, não deixe chegar nem no seu coração, muito menos na sua boca.
que você está adquirindo riquezas, que você está desfrutando de algo maravilhoso por causa da força do seu próprio braço. Onde nós precisamos reconhecer o braço da graça em manifestação na nossa vida. Não digas, pois, do teu coração. 2 pontos. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Verso 18 diz: antes, ou seja, diga dessa forma: te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não digas no teu coração: fui eu. Lembre-se, eu não sou videira. Repita comigo: eu não sou a videira. Eu sou o ramo. Aleluia. É algo tão simples, meu amado. Mas eu vou te dizer, vez por outra, o Senhor tem que nos lembrar quem somos nele. Ele não é o ramo. Não sou eu que detenho o poder. Você não diga como He-Man: eu tenho a força. Você não tem força, a força está nele. He-Man, os meninos não sabem nem o que é. Os mais novos, né? É do meu tempo. Só o homem da farofa ali sabe. Que é do meu tempo também. Às vezes a gente se apresenta de uma situação e sabe quando nós queremos dizer no nosso coração e até manifestar com a nossa boca que temos a força? Quando funcionou. Quando tudo aconteceu conforme a gente pensava, desejava, imaginava. Aí aconteceu, você viu? Você viu? Mas meu Deus do céu, olha que maravilha que eu fiz. Eu fiz acontecer. Olha, rapaz, eu sou algo excepcional, extraordinário, magnífico. E começa uma exaltação exuberante da sua própria vida. Mas quando as coisas não funcionam, mas Deus, você não fez funcionar. Por quê? Faça isso não, eu sou seu filho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou frequentador do domingo à noite. Faça acontecer. Quando não funciona. Mas o Senhor está lembrando a gente. Não digas no teu coração. Quando você adquirir riquezas, quando você conquistar boas casas, Deus não é contra boas casas, viu? Deus não é contra bons carros. Deus não está contra a prosperidade dos seus filhos. Aliás, Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. Porque se nós, como homens naturais, pais normais e carnais, desejamos que os nossos filhos prosperem, melhorem, avancem, afinal, e como Deus está se comportando? Ele está se alegrando, Ele trabalha que essa prosperidade se manifeste em nossa vida. Ele vai trabalhar a nosso favor para que nós prosperemos. Porém, nós não podemos nem devemos dizer que foi a força do nosso braço que adquiriu todas as coisas. Foi Ele, foi por causa dEle, foi através dEle. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso alvo, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Nossa fonte, nosso sustentador e o nosso alvo. Aleluia. Sem Ele, nada podemos fazer. Não ande com medo, pelo contrário, ande reconhecendo esse poder que você carrega. Talvez você até se comporte como He-Man: eu tenho a força, porque Ele está em mim. A vida dEle está operando em mim. E essa palavra vai operar eficazmente no coração de todo aquele que crê. Por isso nós precisamos crer com o coração e falar com a nossa boca.
O Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor há de me mostrar uma saída para o problema que se apresenta. O Senhor há de me apresentar a pessoas importantes e necessárias para que eu desenvolva o meu trabalho e eu seja reconhecido. O Senhor há de colocar no coração de pessoas para que promoções sejam levantadas para mim beneficiar. O Senhor há de colocar no coração do meu chefe para me colocar num horário que eu possa continuar me reunindo com os irmãos e tendo um bom crescimento nele. Essa é deve ser a nossa crença e a nossa confissão, segundo a palavra. Sabia que nós, às vezes, nos deparamos com situações e ao invés de falarmos a palavra para a situação, a gente passa só a falar a situação e diminuir a palavra. Diminuir a condição que nós carregamos, diminuir a força que nós temos por meio dele. Se eu estou ligado nele, a força dele age através de mim, age por mim. Aleluia! Então, amados, essa é uma noite para você sair daqui animado e dizendo: eu tenho uma força. Bota lá no YouTube, você que não sabe, bota lá He-Man, eu quero ver He-Man. Eu quero assistir um desenho de He-Man, um filme de He-Man. E quando você começar a assistir, você vai se deparar em algum determinado momento, quando uma situação difícil se apresenta, ele levanta a sua espada. Eita, glória a Deus! Olha, a espada, que é a palavra, e diz assim: eu tenho a força. E essa força, de fato e de direito, ela irá se manifestar e produzirá o fruto desejável. Vai haver uma produtividade maior do que a gente pensa e imagina, por causa da nossa confiança nele, por causa da nossa dependência dele. Nossa vida se torna outra quando nós reconhecemos que precisamos depender dele. Reconhecemos essa dependência em todo o tempo. Reconhecemos e confiamos nele de todo o coração. Rapaz, eu estou desejoso de fazer algo, eu estou desejoso de fazer uma viagem. Eu vinha agradecendo no caminho, durante o voo, não sei o que é que acontece lá em cima, parece que tem uns buracos, o avião fica fazendo assim. Mas, rapaz, eu não sabia que aqui tinha buraco, não, eu pensava que era só lá no asfalto da minha cidade. E aí vinha uma turbulência, um negócio, deve ser um buraco. Às vezes quando dava uma freada, tem sinal também. Ou uma lombada, né? Mas... Senhor, obrigado, porque eu dependo de Ti para chegar lá. Porque quando a gente está num avião, a gente não depende mais de ninguém. Só de Deus mesmo. E é bom que quando começar a viagem, vem algo animador. Olha, se houver uma pressurização, aí eu disse: o que é? Senão quando romper uma janela dessa, eu disse: meu Deus do céu, usa máscara. Se por acaso o avião cair, pega o assento para você boiar. Eu disse: mas não tem uma notícia boa não, antes de embarcar. Só tem notícia ruim. Só dá vontade de acaba dizer: abra a porta que eu vou me embora. Eu não vou mais não nesse negócio não. Mas não tem mais jeito, você já está até amarrado. Mas com o Senhor é algo parecido. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fomos comprados com alto preço. Nós fomos, Senhor, resgatados de uma condição. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos em um outro patamar. Era como se nós estivéssemos ali e o Senhor nos colocou aqui. Não foi a nossa força. O versículo não está dizendo lá: ei, Ele te resgatou, aí você mesmo se transportou. Não, foi Ele que te transportou. Foi Ele que te regenerou. Foi Ele que te restaurou. Foi Ele que renovou e restaurou a tua força e a minha força. É Ele. É por causa dEle. É por meio dEle. Então não tem nada sobre nós, mas glória a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia que nos alcança todos os dias e nos coloca nele e nos enxertou. Lembra daquele texto que diz aqui que ele nos enxertou, ou seja, nós não fazíamos parte dele, mas por meio de Cristo nós fomos enxertados na vida de Deus. Aleluia. Fica de pé, o grupo de louvor vem para cá. Aleluia. E eu queria pedir para o pessoal do louvor cantar a última música que foi cantada, que fala do respirar. Porque o meu desejo é que essa
palavra caiu no coração, no seu coração, como caiu no meu coração. Porque devido às inúmeras atividades que nós temos, às vezes a gente cai no erro de achar que somos alguma coisa em nós mesmos. Que podemos alguma coisa somente com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, e não o reconhecemos, que foi Ele mesmo que colocou a força, a inteligência, a habilidade, é Ele que abriu portas, Ele que conectou pessoas para que você pudesse prosperar, para que você pudesse avançar, para que você pudesse chegar em algum lugar. Não dependa de um favor humano. Creia em um favor humano que se manifesta por causa dele. Me entenda. Ah, mas se não fosse aquela pessoa que abrisse aquela porta para mim entrar... Mas lembre-se, foi Deus que colocou no coração daquela pessoa para abrir aquela porta para você entrar. Não dependa de nenhuma reação ou posicionamento humano, apenas de forma natural. Mas creia e declare no sobrenatural. Creia e declare o poder de Deus em manifestação. Quantas vezes, às vezes a gente está lá em uma consulta médica ou numa fila de um hospital para ser atendido, e você, por causa da dependência do Senhor Pai, obrigado pelo teu favor que se manifesta agora mesmo, e de repente, diga assim, de repente, chega alguém e diz: aí, a tua ficha foi antecipada, ei, surgiu uma vaga para o teu atendimento, ei, coisas estão sendo realizadas nessa noite por causa da tua dependência nele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa dependência sendo aumentada, essa dependência sendo reconhecida. Eu dependo de ti, Pai. Sem ti eu nada posso fazer. Sem ti eu não posso trabalhar. Sem ti eu não posso realizar coisas em casa. Sem ti eu não posso educar os meus filhos. Sem ti eu não posso estudar. Sem ti nada posso fazer. Oh, aleluia! E aí você canta e faz dessa canção não só a sua meditação, mas a tua declaração. Aleluia.